Aqui, jornalista Maurício Cano, falando com vocês em mais uma entrevista iniciando de um tema muito interessante e polêmico. Vamos falar sobre paquera e relacionamentos com o Luiz Cavalcante, do canal Sem Mimimi. Aí ele chegando, bem-vindo. Vamos tentar colocá-lo. Conheci ele recentemente e achei uma personalidade What's muito going interessante on, para entrevistar. baby? Woo! Olá, olá, grandíssimo senhor sem mimimi. Hello, my Com um brother. violãozinho aí, Sobre vai o até dar quê? uma palhinha pra gente aí do violãozinho, vamos ver. Você quer mandar um som? Eu mando um som, hein? Opa, O que você quer que eu mande? Você pede uma música aí. ah, quase que lá do Leoni, Garotos, lembra Puta, dessa? essa eu não sei. Se você pedir um Ah, repertório mais internacional, a probabilidade é maior que eu saiba. manda os Beatles então, romântica, sei lá. Beatles eu mando uma bonita, então. Blackbird singing that take the sun eyes and her to see. Dá pra ouvir? Um pouquinho. All your life, you are only waiting for this moment to. Yes! Beleza, só uma palhinha, só para introduzir, já que não temos aquele todo repertório com a banda dos Jô Soares, né? Então temos o próprio entrevistado para tocar pra gente. Olha só, multitalentoso. Você vê? Isso que é o homem do século XXI. Isso aí. Bom, vamos lá então. Eu me representando aqui, eu sou Maurício Cano, jornalista formado pela USP em 2006, né? Já faz aí uns 18 anos, 17, e eu trabalhei na Folha de São Paulo, Estadão, e hoje mantenho esse programa semanal de entrevistas com pessoas que eu considero que têm algo relevante a oferecer para a humanidade, de Obrigado pela temas parte que me diversos. toca. Oi? Muito obrigado pela parte que me toca. Opa, claro, agradeço muito, honrado pela tua presença hoje aqui. Os temas que eu falo são, às vezes, sobre saúde física ou emocional, esportes ou cultura, artes também. Maurício, você Diga. sabe que eu sou sem mimimi. Então, o que você quiser falar, a gente troca ideia. Perfeito. Bom, se puder, por gentileza, apresente-se um pouquinho novamente para o pessoal, por gentileza. Eu sou quem vai presente? Bom, sem mimimi na área. Faço muita coisa. Faço violão, toco violão, solto umas ideias pesadas, desenrolada, para uns caras começar a acordar. Mas é muito mais coisa. Eu acho que, inclusive, esse é um erro de muitos homens de acabar querendo se colocando em caixas. Se já podemos, inclusive, puxar por esse gancho, que é isso, né? Às vezes o cara pode ficar, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. E se você for fundo na sua psique, você é muito mais coisa e ficar se limitando nunca é bom. Mas Perfeito. isso. Bom, como eu divulguei, né, o foco, apesar de você também discutir muito e falar sobre viagens que você faz pelo Brasil, pelo mundo, é um tema muito legal também para a gente discutir em outra oportunidade. Mas hoje eu puxei aí para a questão aí da paquera, da sedução, relacionamentos, né, amorosos, afetivos, né, que é um tema muito chamativo, né, e que é até polêmico, né? Acho que foi até polêmico eu Será? fazer uma Você acha que é chamada para uma polêmico? Você entrevista acha que sobre é paquera, polêmico? né? Eu não acho que é Oi? polêmico. Eu não acho que é polêmico. Eu Não? acho Por que que o não? que tem é muita bitolação. O que tem é Ah, é? bitolação de todos os lados. Uma Explica por quê. polêmica. Conta por que que você acha que não é polêmico e o que tem bitolação. Bom, primeiro, eu acho que, na verdade, as pessoas deveriam, principalmente, entender o verdadeiro significado da palavra sedução. Porque muitas vezes elas podem acabar acreditando que é enganação e manipulação, que sem dúvida nenhuma também pode ser. Só que não se resume somente a isso. E o erro, justamente, que pode acabar acontecendo de se acreditar que esses temas são polêmicos,
é porque a sua mente pode logo associar essas maneiras. E, na verdade, não. Principalmente hoje em dia, se você não for uma pessoa que sabe minimamente expressar as suas ideias, ser desenrolada, saber se comunicar de maneira eficiente e até mesmo persuasiva, você está ficando para trás. Você já ficou para trás. E isso é algo que a sedução, sem dúvida nenhuma, também é. Então, Uhum. eu acho que, na verdade, quando pode cair em alguma polêmica, é justamente pela falta de informação, para não dizer burrice da galera. Entendo. Massa. Pois é. Ahn, então, já quebrou um estigma que pode ter essa palavra sedução, paquera e tudo, de associar uma coisa meio negativa, de enganação, manipulação, né? Ou seja, não tem nenhuma vergonha de falar, eventualmente, até para as mulheres no nosso entorno, que a gente faz trabalhos de, eventualmente, capacitação, evolução Mas sobre você não esse vai tema. falar isso no meio de uma conversa, porque senão você pode ter certeza que ela vai ficar falando assim, mas sério, para que você precisa disso? Nossa, sério que tem gente que faz isso? Então, não é algo que necessariamente você também vai sair falando. Não que tenha algo de errado com isso, mas parte também de criar uma conexão com uma bela donzela é você, como se diz uma regra de ouro da sedução, não se fala sobre sedução na sedução. Entendeu? Aham, sim. Agora, ah, em outros contextos, você acha que até as mulheres podem achar interessante o fato de existirem homens que procurem desenvolver-se nesse sentido e assim por diante? O que você acha das mulheres? Que até tem mulheres que seguem também o teu canal, comentam também lá às vezes, né? O que elas sentem sobre as tuas dicas? Como é que tem sido essa recepção? Até da tua namorada, inclusive, né? Como é que fica essa questão Todas as das mensagens que mulheres? eu recebo, todas. Eu nunca recebi uma mensagem de uma mulher falando assim, suas ideias não prestam. Nunca, nunca, nunca. Aham. Então, todas as mulheres que acabam se conectando com o Sem Mimimi sabem que, inclusive, muito do que eu falo serve para dinâmica mulher e com homem também. Hum. E elas, principalmente, mais do que todos, sabem que os caras são uns fracos, que só tem homem frouxo hoje. Essa é a real. Então, no final das contas, eu estou fazendo, inclusive, um bem para elas. Para Aham. fazer os homens virarem homens de verdade. Porque os caras são uns frouxos. Os caras ficam com medo de rejeição, fica aí pedestalizando e não é homem de verdade. Fica sendo desses caras fracos. Então, no final das contas, quem se conecta acaba se conectando, vê que quando a mensagem é essa, ela fala, olha só, eu gostaria de homens de atitude, homens que respeitam, homens que são pra frente. Então é nessa linha, é nessa linha. É só mentalidade avançada, para todos os lados. Massa. Então, realmente, não são ideias que você consegue, que você publica, que você tenha nenhuma vergonha de que as mulheres também vejam, né? Não é um joguinho, né, de enganoso, não é um Vergonha. joguinho negativo, né? Primeiro, É para ó, deixar. essa Diga. aqui, inclusive, é algo que eu falo muito nos meus cursos, nas minhas mentorias, que você tá ligado. Vergonha, vergonha é uma palavra que não existe no vocabulário sem mimimi. Não existe vergonha. Porque vergonha já é automaticamente você não estar tranquilo com você mesmo. E segundo, colocar muita importância na opinião dos outros. E real, 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 foda-se a opinião dos outros. Foda-se. Inclusive, E, acabou de entrar aqui a mas, Ivanete, que hã? ela foi da equipe de profissionais de massagem tântrica, que eu participei no outro fim de semana agora. Ó. Divulguei para ela também a live e ela entrou agora. Ó. Muito bem, sexo tântrico. Sexo não, massagem tântrica, né? Pois é. Massagem tântrica é ótimo, recomendo a todos os homens e mulheres também, mas os homens em concreto, eu acredito que é uma das habilidades mais importantes que um homem pode ter na vida e, sem dúvida, é como gerar prazer sexual na sua bela donzela ou em várias belas donzelas que você possa ter. E a massagem tântrica, você começa a entender muito mais sobre conexão, sobre o corpo, sobre o tato. É uma parada que é muito boa. Recomendo todos os homens, pelo menos, investigarem alguns vídeos. Porque, pô, Pois você é. chega lá Para depois e mim, faz foi uma uma coisa que massagem na gata. quebrou.
aquela bitolação, né? Tipo, é só meteção e tudo mais, né? Não, é o corpo inteiro, é toda uma sensibilidade que fica muito mais ampla, né? Isso é muito interessante. O corpo e a mente, né? Pois é. Outra coisa que eu queria te perguntar. Você conhece, ao longo da história por aí, outros, digamos, mentores que trabalharam procurando instruir os outros homens a se aperfeiçoarem nessa arte da conquista antes de você? Quem foram os homens ou outros professores em que você se inspirou ou não, ou você meteu o pau, enfim? Arte da conquista não é bem assim, mas tudo bem. Não, ou, enfim, arte da Sim, paquera, não, eu sempre, relacionamentos. eu sempre fui um cara, tava até pensando nisso hoje no chuveiro, que eu sempre fui um cara desde moleque que andou com caras mais velhos. Então, por exemplo, quando eu tinha uns 11 anos, eu andava com os moleques que tinha 14. E aí eles já estavam muito mais avançados do que eu na época, sobre mulheres, sobre o que eles tinham de vergonha. Mulheres não, né? Naquela época, menina, 14 anos de idade. Mas, enfim, eu sempre observava muito. Eu sempre observava, tipo assim, por que eu posso aprender com esse maluco? E aí, por consequência, sempre andando com os caras mais velhos, você vai gerando uma maturidade, não só de vida, mas de relacionamento também. Então, claro, que depois, quando eu realmente me interessei mais sobre o assunto, eu fui atrás, digamos, de mentores ou pessoas que tinham uma certa especialidade no tema. Mas eu digo que muito do que eu também acabei aprendendo foi vendo os meus amigos mais próximos pecando e acertando, e depois botando isso na minha própria prática. E vendo o que funciona, o que não funciona, não tendo medo da rejeição, tendo total liberdade para fazer o que você gostaria de fazer, seja falar um elogio para a bela donzela, ou seja, chamar ela para voltar para sua casa com você. Tentativa e erro, sempre tentativa e erro. Sim, perfeito. O interessante também é que você estuda muito, né? Eu percebo que você demonstra muito conhecimento de pesquisa que você faz na literatura internacional, no cinema e assim por diante, né? Conta um pouco sobre essas tuas inspirações, essas suas bases para trazer elementos para compartilhar com o pessoal que você orienta. Eu gostei dessa pergunta, essa pergunta é muito boa, inclusive. Eu sou formado em cinema, então desde pequeno também eu sempre aprendi muito com as histórias de filme, né? E aí um cara também que gosta de filme que acaba gostando de música, que gosta de música, que gosta de literatura, que gosta de literatura, enfim, o cara que gosta de arte acaba se cercando de todos esses conteúdos. E aí é algo que eu acabei aprendendo também, principalmente nesse mundo de desenvolvimento pessoal, a forma que você pode aprender de todos os lados. Então, às vezes eu posso pegar Nietzsche e extrair um pensamento para algo que eu posso falar com uma bela donzela. Talvez eu pegue uma referência de Alfred Hitchcock e diga aqui para... vou te dar um exemplo prático, inclusive. Estava falando com a minha bela donzela outro dia e ela descobriu que aquela música do 2001, Odisseia no Espaço, um filme clássico de 1967. É clássico. E ela não sabia que essa música era do filme. Então, você também ter conhecimentos artísticos que vão além de só a arte, porque, por exemplo, todo mundo já ouviu essa música, e talvez nem todo mundo sabe de onde é. Então, tudo você pode fazer conversa, extrair pensamentos, extrair aprendizados, e é isso que eu acabo fazendo nas mentorias, como você mesmo está ligado. Já falei sobre Nietzsche, Dostoiévski, já trouxe insight de filme, já analisei música, porque dá para aprender com todo mundo. Como já diria, inclusive, Friedrich Nietzsche, que é o meu filósofo favorito, se você encarar todas as pessoas como se elas soubessem algo que você não sabe, você sempre vai criar conexões e aprender alguma coisa. Bom, esse cara é brabo. Massa. Você me interrompe que você sabe que eu falo muito, hein? Tranquilo, tá bastante dinâmico aí, de boa. Conforme eu sinto necessidade, pode deixar que eu interrompo mesmo. Demorou. Bom, por
falar nas suas mentorias, as suas aulas sobre temas do cinema, da literatura e tudo, né? Recentemente houve aí o boom do filme da Barbie, né? E por acaso hoje mesmo eu vi uma notícia de que um famoso mentor aí, que acho que foi associado ao Red Pill, né, falou para os seus seguidores não saírem com mulheres que foram assistir o filme da Barbie. Não sei se você viu isso aí, se bate mesmo, você confere, né? Enfim, Não, seria eu legal você assisti, comentar um pouco sobre isso inclusive, também. eu assisti o filme, inclusive fiz uma aula na minha mentoria. Se você não assistiu, assista, porque foi muito boa a aula. O que você quer que eu fale sobre o filme da Barbie? Comentar um pouco sobre esse tipo de gurus das mentorias de paquera e tal, né, que são chamados também de Red Pill, que aparentemente até é o guru da, sei lá, esqueci o nome da Martini, Bom, eu ou não acho que sei na como ele... real você, para ter uma opinião sobre um filme, você precisa ver o filme. Começando por aí. Porque eu vejo também de todos os lados, um falando, não, o filme é incrível, e outros falando, o filme é uma merda, e ninguém nem assistiu o filme. Então, para começo de conversa, eu digo que vá assistir. Eu assisti, eu gostei, inclusive, devo admitir. Gostei provavelmente pelas razões que muitas pessoas não acreditam ou não perceberam. Até engraçado, para mim, pelo menos, foi muito engraçado, que quando eu fui assistir o filme, eu fui numa sessão, devia ter umas 40 pessoas. E em vários momentos do filme, eu dava risada e ninguém na sala dava risada. O que logo me fez chegar à conclusão que isso que está acontecendo a respeito do filme iria acontecer, que é o quê? Ninguém entendeu nada. Um lado chega e fala que é o melhor filme por causa disso, disso, o outro fala que é o pior filme por causa disso, e ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Essa é a real. Então, se você quer saber a minha opinião sobre o filme, pega a minha aula. Tudo bem, mas tem como dar uma palhinha assim, por que você acha que tantos homens aparentemente têm ficado com raiva do filme e mandado Isso que esse você filme para acaba de escanteio? falar é o que eu sempre digo que nós temos que tomar muito cuidado para não acreditar que a nossa bolha é o significado do mundo inteiro. Quando você fala muitos homens, eu não vi. Talvez eu não esteja na internet o tempo suficiente para ver, mas eu não vi. As pessoas que eu falei, homens e mulheres, eu recebi, tive essas conversas, inclusive, pessoalmente. Semana passada, quando eu estava lá em Porto Alegre, perguntei para as pessoas e eu vi de tudo, eu vi de tudo. Então, quando você pode falar, muitos homens, vai ter de tudo. Vai ter uns doidos, vai ter umas doidas, tá ligado? Agora, eu recomendo, vá assistir o filme. Vá Sim, assistir bom, o filme. pelo que eu lembro, em resumo, mais ou menos, talvez tenha uma espécie de ataque para algum tipo de masculinidade que esteja um pouco, sei lá, como se chama de frouxo, não sei, umas brincadeiras que não sejam bem recebidas por todo mundo, não sei, né? Mas Lembro de uma coisa assim que aí tem que falado. tá. Sim, nunca vai nada ser recebido bem por todo mundo. Não tem como. Nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. Eu nem quero ver um filme que todo mundo gosta. Se todo mundo gosta desse filme, eu já não gostei desse filme. Eu sou o cara do contra, inclusive. Então, vá ver o filme. Eu te recomendo vá ver. Porque, como também já diria Ricky Gervais, não é porque você fica ofendido que você está certo. Então, pouco me importa com as emoções de homens ou mulheres. Ai, fiquei ofendidinho. Não tô nem aí. Assista o filme, se quiser debater, vamos debater. E se quiser saber minha opinião, pega minha aula sobre o filme da Barbie. Tudo bem, beleza, deixamos esse assunto. Ah, bom, e quando você tem essas mentorias com o pessoal, quais têm sido as principais necessidades que você percebe, né? Você já comentou aí que muitos homens são frouxos, faltam mais iniciativa. Comenta um pouco mais, desenvolve mais um pouco disso. O que mais falta nos homens para se tornarem caras mais atraentes, interessantes para as mulheres? Essa é uma boa pergunta também. E para responder ela com profundidade, eu teria que ficar aqui algumas horas. Mas, resumidamente, a primeira parte da sua pergunta que você me perguntou sobre quais são os tipos de pessoas que acabam se conectando comigo, tem um pouco de tudo também, porém, uma das
questões que eu vejo com mais frequência que todos eles possuem é, em algum nível mais baixo ou mais alto, o famoso medo da rejeição. É de não saber exatamente lidar com o possível não de uma bela donzela e como aquilo pode esmagar o meu ego, o meu coração e me colocar nas profundezas do abismo. Muitos acreditam que é isso. Então, claro, isso às vezes vai se manifestar num cara que não tem o que eu chamo de culhão para falar com qualquer mulher, em qualquer lugar, enfim. Ou ele pode se manifestar, de repente, no fato do cara ficar muito emocionado no relacionamento. Ele fica, às vezes, controlador, ciumento demais e fica querendo controlar ele, porque ele é um inseguro. Então, ele ainda não lidou com os sentimentos dele, de que ele tem medo de que essa mulher o deixe. E para que essa mulher não o deixe, na cabeça dele, ele acredita que a solução é controlá-la, cercá-la, né? Não percebendo que é justamente a receita perfeita para ela dar um pé na bunda dele, né? Só que a motivação pela qual ele faz isso é a mesma do cara que tem medo de falar com a mulher, que é o medo da rejeição, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. E enquanto o cara não perder isso, ele vai estar sempre fadado a fracassar nos relacionamentos. Porque essa é algo crucial que o homem tem que entender, que ele é suficiente sozinho. E depois ele decide se juntar com alguém. Mas se você está procurando o seu senso de identidade, procurando saber quem você é através de um relacionamento, todos nós, de alguma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, já cometemos esse equívoco em algum grau, né? Mas quanto antes você perder essa crença, talvez, melhor para você. Então, esse eu acho que, respondendo a sua primeira parte da pergunta, é o que mais acontece. Uhum. E aí depois você falou o quê? Creio que, em seguida disso, seria o que eles mais devem melhorar, né, evoluir para serem homens mais atraentes, interessantes para as mulheres, né? Inclusive, uma amiga minha aqui, que eu também já entrevistei, sobre política, a Diana, falou que sou grudento. Também falou que somos maravilhosos aí. Ela está curtindo o nosso papo, pelo visto. Ó. A sua sinfonia de ideias também está agradando a minha amiga Diana aqui, ó, lá de Cuiabá. Mas quando eu esqueço de vez. Mas, não, então, o que o cara faz? O cara mais simples que eu posso dizer assuma a responsabilidade. Não vai ter outro jeito. Você tem que assumir responsabilidade, porque é fácil cair nessa dinâmica, como muitos dos bitolados caem, que a partir de agora ele vai reclamar só. Ai, as mulheres isso, mas os relacionamentos isso. Ai, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo outro. E é tipo, meu amigo, para de reclamar. Um homem reclamando, eu tenho nojo de um homem reclamando. Fica de mimimi. Que fica de mimimi. Ai, Então, assuma a responsabilidade. Qualquer que seja o que você acredita que é a solução para os seus problemas, por que você também não vai atrás, então? Não que eu concorde com o que muitos pensam que o problema é um problema, mas se esse é um problema na sua cabeça, vai atrás para resolvê-lo. Mas os caras nem isso, aí que você entende, porque os caras só querem reclamar, quer ficar na mamatinha, coçando o saco e reclamando. Então aí não tem como, Perfeito. não tem como. Interessante. Por falar que, aproveitando que tem algumas mulheres também aqui com a gente, né? A Ediana e a Sofia, entre outros aqui, as carteiristas também. Por acaso, as dicas que você dá para os homens que te procuram, que você orienta, eventualmente também, de alguma maneira, serviria também para orientar as mulheres que estão em busca de um parceiro bacana para elas, de algum modo? Como funciona? Ou não? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vão haver algumas coisas que, sem dúvida nenhuma, elas se cruzam, né? E tanto o fato de você ser um homem, fazer certas coisas, ou ser uma mulher, fazer essas mesmas coisas, é algo que vai funcionar e que é bom e que nós todos deveríamos fazer. Depois, você, claro, tem as diferenças, porque nós, homens e mulheres, não somos iguais e somos diferentes. É importante sempre ressaltar, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. E as coisas pela qual nós nos sentimos atraídos uns nos outros não são iguais. Esse, inclusive, é um erro de muitas mulheres dessas famosas, as independentonas, as que não precisam de nenhum homem. E aí, muitas vezes, elas acreditam
que você vai trabalhar a sua vida inteira e vai conquistar um status, e o homem vai te ver da mesma maneira, por exemplo, como a maioria das mulheres olhariam para um homem que tem isso que ela tem. E minha amiga, nós homens não nos importamos com o seu status do seu trabalho. Existem outros tantos fatores mais importantes antes disso. E aí, por sua vez, também vai haver a mesma coisa do lado das mulheres. Tem coisa que a mulher vai se sentir atraída num homem que o homem não vai se sentir atraído nela. Agora, quais são os valores que vão se cruzar? Você ser uma pessoa que respeita, você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa gentil, você ser uma pessoa empática, você ser uma pessoa que tem uma comunicação aberta, que consegue se expressar aquilo que você precisa dentro de um relacionamento, ao mesmo tempo que sabe escutar a outra pessoa. Em relacionamento, essas habilidades são cruciais. Se você não tiver uma habilidade de comunicação, e isso eu digo ambos, homens e mulheres, o relacionamento fica uma merda. Vocês começam a brigar por coisa que vocês nem sabem por que vocês estão brigando. Então, essas são algumas habilidades de relacionamento que, indiferente se é homem ou se é mulher, você tem que ter. Certo. E quais são as também exclusivas? Quais são as habilidades e qualidades que você percebe que são mais importantes, que chamam a atenção das mulheres e, opostamente, né, que chamam a atenção dos homens? Claro que essa pergunta basicamente me obriga a generalizar. Devido, digamos, os seus gostos individuais que cada um pode ter, eu acredito, se eu tiver que pensar aqui no pé da letra, eu acredito que, de repente, 3 características que mulheres vão se sentir atraídas por um homem é um cara que é líder, um cara que tem atitude, também poderia se encaixar no líder, e um cara, se a mulher é uma bem resolvida emocionalmente, ela também vai procurar um cara que é equilibrado emocionalmente. Porque uma mulher equilibrada emocionalmente não vai se sentir atraída por um cara desequilibrado emocionalmente. E o mesmo vale para o homem. Se o cara só se conecta com mulher que não presta, a culpa é dele. E a mulher é a mesma coisa. Se ela só sai com um maluco que não presta... É o que eu sempre falo também. O único denominador comum de todos os seus relacionamentos é você. Então, se você só sai com gente que não presta, alguma coisa isso diz sobre você. Então, voltando. Eu acho que um cara que é líder, um cara que tem atitude e um cara que tem uma estabilidade emocional. Por sua vez, o homem vai se sentir atraído por uma mulher feminina. E o que são características femininas? Uma mulher que sabe dar amor, que sabe dar carinho. Essa é uma característica muito importante, que muitas vezes as mulheres perdem essa característica. Não sabe dar amor, não sabe dar carinho. Então, essa é uma característica que o homem sempre vai buscar. Sem dúvida nenhuma, ele vai procurar como um dos pilares, eu diria, o respeito dessa mulher. Porque para nós, homens, é muito mais importante o respeito dessa mulher do que propriamente o amor dessa mulher. Então, se ele percebe que ela não o respeita, ele vai, provavelmente, se ele é um cara estabilizado emocionalmente, vai procurar uma outra mulher. Por que o homem que vai ficar aturando uma mulher que não respeita ele? Então, o homem também é uma das paradas mais importantes que ele possa ter na vida dele, é o respeito. E, por último, eu diria que o que eu posso falar? Eu acho que, de repente, uma companhia agradável. Uma mulher que... essa é uma parada que eu venho lendo nos últimos tempos, que eu gosto dessa frase, que é responsabilidade do homem proteger a mulher fisicamente, mas é responsabilidade da mulher proteger o homem mentalmente. Então, não interessa o... Cortou. Voltou agora. Não importa o que o perrengue está me ligando aqui. O perrengue que você possa passar na sua vida, o tanto de merda que possa acontecer na sua vida, se você tem uma bela donzela do seu lado, que ela consegue fazer a sua mente estar tranquila e falar assim, amor, não se preocupe, eu estou fechada com você. Isso é melhor que qualquer remédio.
Você tem uma mina que tá fechada com você, uma parceira que vai chegar e vai falar assim, ó, não importa o que os outros falem de você, eu sei quem você é e eu tô fechada com você. Aqui, inclusive, já a receita do bolo para as mulheres encantarem os homens. Você fala isso para um homem, ele já... é isso, mais ou menos. Pois é, e como fica essa questão da aparência, né? Talvez também seja bastante polêmico, porque não tem muito como mudar a tua aparência, às vezes, né? O quanto que isso realmente influencia, até porque até um jargão seu falar das belas donzelas, né? Quando você fala bela donzela, você está falando especificamente da aparência física, do rostinho, do corpinho e tal, ou algo mais, dos homens também, o quanto que isso de fato influencia. A gente sabe que a gente adora uma mulher bonita, né? E os homens e as mulheres também devem curtir homens bonitos, mas o quanto que isso realmente entra numa equação de modo que tanto os homens possam evoluir nesse aspecto e as mulheres também, enfim, como fica isso? Muitas perguntas numa mesma pergunta. Vou ver se eu vou lembrar de todas. Deixa eu ver por onde eu O começo. foco é fazer uma análise crítica aí do valor da aparência física, Tá, né? Seja primeiro, tá, dos homens e beleza, das beleza. mulheres, né? Primeiro, eu acho que é válido começar falando sobre a diferença que um homem e uma mulher colocam na beleza. E, claro, que tanto homens como mulheres gostam de pessoas fisicamente atrativas. Porém, nós homens acabamos dando mais importância que isso que as mulheres. E um erro comum dos homens é acreditar que elas também dão a mesma importância para isso como nós damos. E se você for perguntar se você perguntar isso para 10 mulheres, provavelmente 9 delas vão colocar muitos outros fatores mais importantes para se estar ao lado de um homem do que propriamente se ele é um cara com métricas perfeitas. Né? Principalmente que depois de uma certa idade, toda mulher já deve ter deparado com um cara que tinha aspectos físicos bonitos, só que acontecia que ele também era um cara babaca. Né? Então, elas também aprendem que se ela ficar focada só na beleza do cara, a probabilidade dela tomar no cu é grande. Com isso dito, é claro que se você puder fazer o melhor que você pode para manter um certo corpo atrativo, observar as suas alimentações, ter os devidos cuidados, de repente, com a sua pele, com o seu cabelo, com a sua barba, o seu bigode. Se você é um cara que, por exemplo, tem pelo na orelha, tem que dar um trato, tá ligado? Então, esses aspectos que, na verdade, eu chamaria do básico. É um aspecto que o cara tem que ter, porque é fácil depois do cara, o gordão, que não se cuida, que não tá nem aí para nada, chegar e falar assim, ah, não, mas olha lá, ela tá saindo com ele porque ele... o que você vai fazer por você mesmo, né? Ah, e aí, claro, mais ou menos isso. Respondi, Sim, eu fui... massa. Sim. E você acha que realmente, para as mulheres, a situação complica muito mais em termos de ter que se apegar demais à aparência física delas, já que os homens geralmente ligam muito mais para a beleza feminina? A situação delas é mais complicada nesse aspecto? Como fica? Depende da classe de homem que você também está se envolvendo. Porque se o cara também coloca eu digo isso, se o cara coloca uma importância tremenda em um aspecto que, por exemplo, seja o físico e acaba fazendo vista grossa para outros aspectos, eu me pergunto por que você também gostaria de estar com ele. Porque é um cara que, Uhum. em teoria e em prática, não consegue ver o valor da mulher além da beleza física. Uhum. Então, eu entendo que também possa existir uma pressão social nas mulheres também a respeito do seu próprio corpo, de ter certos biotipos de corpo que talvez você se sinta na pressão de se encaixar. Só que até certo ponto também, se você ficar, eu digo isso na mulher, se ela ficar achando que isso é o que vai fazer ela, de repente, melhorar a qualidade de homens que ela pode conhecer na vida dela, eu te digo que você está enganada. Então, mais do que ficar se preocupando
com se você tem o shape perfeito e os homens vão olhar para você ou não, eu acredito que você deve filtrar melhor os homens que não pensam dessa maneira que eu acabo de falar, entendeu? A Diana falou que o hormônio feminino tem aumentado tanto que estão aceitando qualquer um. Não entendi muito bem essa história. O que? O hormônio feminino tem aumentado tanto que estão aceitando qualquer um? Não entendi muito bem, mas enfim. Olha lá, ó, fala Bom, aí, ó, eu me importo muito com a conexão intelectual. Pois é. Bom, estamos aqui tendo que terminar nossa conversa, né? Deu já um pouco mais de meia hora aqui, que era nosso combinado. Mas, para finalizar, eu queria que você comentasse um pouco sobre uma atividade muito interessante que eu conheci dos seus serviços, que é o tal do Bootcamp, né? Você acha que esse serviço é uma atividade muito diferenciada no mercado aí? Uma coisa que você criou, uma coisa que você viu por aí? Conta um pouco sobre essa atividade. Não, primeiro que não fui eu que criei isso. Isso já existe há algum tempo, que é, de maneira bem resumida, seria nada mais que sair com homens e conversar com mulheres. Basicamente, o bootcamp, se eu fosse ter que resumir, seria mais ou menos isso. Porém, com o meu bootcamp, que aí sim é único e não tem ninguém que faz o que eu faço, você vai entender que esse é muito mais profundo do que simplesmente sair com homens e conversar com mulheres. Porque, na verdade, um mecanismo para lidar com os seus maiores medos internos, as suas maiores ansiedades e, no final das contas, se conectar com belas donzelas, porque é importante para nós, homens heterossexuais, com sangue correndo nas nossas veias, nos conectarmos com mulheres heterossexuais que também gostam do que a gente tem a oferecer. E aí você, na verdade, depois que você passou, né, de entender que não é somente sobre isso, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem, por exemplo, uma mensagem que eu recebi ontem de um cara falando que ele está muito mais social no trabalho dele, ele está muito mais comunicativo e como isso ajudou ele a prosperar mais clientes, a se sentir bem também, de não ficar ansioso quando a menina não responde a mensagem dele. Então, o Bootcamp é muito mais do que simplesmente a prática de realmente ir e conectar com as belas donzelas, porque, na verdade, é muito mais importante tudo isso que eu falei, de se autoconhecer, de lidar com seus medos, com as suas ansiedades, se tornar um cara desenrolado, do que propriamente simplesmente sair e conectar com as mulheres. Por mais que seja muito importante, muito legal e muito gostoso também. Sim, e o interessante é uma coisa muito prática, né? Porque o que eu vejo normalmente são coisas mais teóricas, né? Ah, faz isso, faz aquilo, outro, mas outra coisa é você viver na prática aquilo com os teus parceiros, com os teus colegas, teus amigos e assim por diante, né? De maneira mais viva, né? Inclusive, em que lugares do Brasil, do mundo, você já chegou a realizar essa atividade? Foi em muitas cidades? Quer contar algumas? No Brasil, eu fui já para São Paulo, Rio, BH, estava agora em Porto Alegre e Recife. E fora, eu fiz um em Barcelona e um em Lisboa. Uau! Mas em breve vai ter mais, porque tem muito brasileiro agora conectando. Já tinha, né? Mas tem muito brasileiro conectando comigo que mora na Europa, que curte as ideias. E os caras sabem que eu também gosto bem pouquinho de viajar. Como eu gosto bem pouquinho de viajar, aí eu vou colar com os caras aí mais em breve também. Quem sabe? Se tiver uns brasileiros, onde tiver uns caras que conectam com a minha ideia, eu vou te visitar. Essa é a pegada. Eu gosto dessa parada de me conectar, de desenrolar com os caras e conhecer outros lugares e fazer do mundo o nosso playground. Oh, yes, baby! Massa. Bom, para terminar aqui, você pode citar casos concretos de pessoas que você ajudou a evoluir com a energia dela de maneira muito positiva, que você sente muita alegria, felicidade de conseguir contribuir para essas pessoas? Tem alguns exemplos específicos. Você, por exemplo, você. Responde essa pergunta você. Você é um bom cara para responder essa pergunta.
que foi? Eu te faço aqui, ó. O que foi nos últimos 2 meses que a gente vem trocando ideia, que a gente vem conversando? O que foi algo que você pegou de todo esse tempo que a gente vem soltando essas pedradas, essas sinfonias, algo que você absorveu e vê na prática, de repente, que é uma mentalidade positiva ou que te ajudou, inclusive? Vai lá. Sim, acho que esse lema que a gente falou agora do mundo é nosso playground é, uma, é um lema muito, resume bem, né, a coisa, né? E outro lema que eu também até comentei com uma psicóloga, que, novamente, não é algo que vai dar vergonha de nada ou se sentir, nossa, eu estou usando uma coisa assim. Não, é um lema muito bonito que você passou para a gente, que é, você pode escolher ir para a situação na energia do medo ou do amor. Porra, essa frase que você passou é fundamental. Fala um pouco dela. Fala. Porque, tipo, realmente, a gente, por várias encrencas na nossa cabeça, minhoca na cabeça, a gente tem muito medo de muita coisa. Como você falou agora há pouco, de ser rejeitado, né? Vão pensar o que de mim, não sei aonde, não sei o quê, né? Muitas vulnerabilidades, né? Mas a gente pode ir nessa energia do medo ou pode ir na energia do amor. Eu tenho algo bom para oferecer para as outras pessoas. Eu sei disso. Se a pessoa não tiver afim de aceitar essa energia bonita que eu tenho para oferecer, tudo bem. Eu sei que não estou dando nada de mal para essas pessoas, né? Então não tem nada a temer, né? Acho que esse é um dos resumos, né? Oi? Isso é música para os meus ouvidos. Que bom que estou acompanhando mais ou menos as suas ideias de maneira positiva. Legal, porque isso deixa eu concluir também a respeito disso, que eu acho um tema muito... um dos temas mais importantes que eu também vejo quando o cara começa nessa pegada também de querer conhecer mais pessoas, mais mulheres. E é aquela coisa, você está vibrando no medo ou você está vibrando no amor? Que é, qual que é a vibração do medo? É quando você vê a bela donzela e você fala, ela não vai querer falar comigo, eu não tenho o que ela precisa, ela vai me rejeitar, eu não sou... Isso você está vibrando no medo. E aí o medo te trava e você não vai falar com ela. Quando você vibra no amor, que é bem isso que você falou, assim, ó, eu sei quem eu sou. Eu sou um cara que vem com as melhores das intenções constantemente com todas as pessoas que eu me interajo. Eu venho de um lugar de querer conhecer genuinamente, né, interesse nessa pessoa. O que eu tenho que ficar com medo? Não, eu venho de um lugar de amor. Se a pessoa eventualmente não quiser falar comigo, por qualquer que seja a razão dela, que podem ser bilhões de razões, a parada principal é entender que isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu estou vindo oferecendo algo. A pessoa tá ali querendo outras coisas naquele momento. Às vezes ela só quer paz. Então isso não tem nada a ver comigo. Então essa é mais a mentalidade, principalmente quando você vibra na frequência, no amor, você não fica mais com medo do que ela vai falar para mim, do que ela vai pensar, do que se eu não sou o suficiente. Você simplesmente vai falar com as pessoas. É mais ou menos nessa linha. Perfeito. Tá ótimo, então. Eu fico muito feliz com a presença de todo mundo que esteve aqui hoje, tanto o pessoal que já segue o trabalho do Luiz Cavalcante, como o pessoal que já me conhecia também aqui. Fico muito honrado pela tua presença, caríssimo Luiz Cavalcante, sem Mimimix. Um prazer é todo meu. Você é um cara da hora pra caralho de trocar ideia, um cara desenrolado, um cara de bom coração e um cara que tem muito amor, inclusive, para oferecer para todo mundo. Então eu sempre quero me conectar com caras como você. Tamo junto, mano. Valeu, Zaço. Então é isso aí, pessoal. Levemos ideias de amor com muita ousadia e coragem para o mundo lá fora. Falou. Valeu, tudo de bom.